Então tivemos mais um probleminha aí, né, com a gravação. Enfim, vai ter que ser assim, talvez 5, 6 partes desse vídeo por causa da memória do telefone, mas de qualquer forma eu acho que é interessante continuar a gravação. E vamos lá, a gente parou, né, eu estava falando que um gal, ele é medido em linha por centímetro quadrado, e é interessante a gente lembrar que lá para frente, quando a gente estiver trabalhando com corrente e tensão alternada, a gente vai entender, a gente vai precisar também calcular com metro quadrado. Então é importante a gente ter saber essa diferença, né, da fórmula que vai usar o centímetro quadrado, da fórmula que vai usar o metro quadrado, ok? Então beleza, a gente terminou agora linhas magnéticas, linhas de força magnética, campo magnético e a gente também acabou de ver a densidade magnética, que é medida em Tesla ou Gauss. Lembrando que 1 Gauss é igual a quantos Tesla? 1 Tesla é igual a 1000 Gauss. Isso aí, isso tem que ficar na cabeça. E agora a gente já falou da densidade, a gente vai entrar na parte da relutância magnética. O que é a relutância magnética? Ela basicamente eu disse, né, que o magnetismo ele ia entrar também junto com algumas características ali bem parecidas da elétrica. Então a relutância magnética ela se compara à resistividade ou mesmo à resistência elétrica. Então o que é a relutância magnética em si? Ela é a propriedade que certos materiais têm de se oporem à circulação das linhas de força magnética. A gente pode comparar ela com a resistência lá na elétrica, né? Na eletricidade, quando a gente tem a resistência. Então, certos materiais, dependendo da liga, a gente já viu que algumas ligas elas são muito boas, né? Mas certos materiais, então, vão ter eles vão se opor à passagem dessas linhas de forças magnéticas. E agora a gente vai entrar numa parte muito interessante, né, que eu já citei anteriormente, que é a parte da teoria molecular da magnetização. Para entender, eu vou usar de novo esse papelzinho aqui, que é a nossa fonte de exemplos, né? Então eu vou usar esse papelzinho aqui para te explicar o quê. Esse daqui agora vai ser uma barra de aço, ele não é mais um ímã, ele só é uma barra de aço. Uma barra de aço padrão, não magnetizada. Aqui dentro dessa barra de aço, nós vamos ter várias moléculas, correto? Vamos ter várias moléculas. E essas moléculas elas vão estar todas em desordem. Então elas vão estar uma apontando para baixo, outra para cima, uma para o lado, uma para o outro, uma para cá, uma para lá, uma assim, outra aqui. E várias moléculas todas em desordem. Então o que acontece? Esse daqui é um material que não está imantado. É um material que não é um ímã. É uma barra de metal, uma barra de aço normal, como qualquer uma outra. Só que o que acontece quando a gente pega e joga uma corrente muito alta aqui em cima desse material? Tcharam! Esse material, ele então organiza essas moléculas aqui dentro. E essas moléculas elas vão apontar todas agora para o mesmo sentido. E é aí agora que a gente vai ter um ímã. Então, quando essas moléculas elas ganham essa direção, elas ganham essa organização, a gente chama essa organização de domínio. Então, o domínio das moléculas anteriormente ele estava totalmente desorientado, uma para um lado, uma para o outro, uma para cá, e aí ou a gente jogou uma corrente muito alta aqui em cima, ou então a gente colocou ele em contato com o ímã, e aí o que essa barra de aço virou? Ela virou, propriamente dito, um ímã, e agora o domínio dela está ordenado, está em ordem. Todas as linhas moleculares aqui, todas as moléculas estão direcionadas a uma só direção, e é aí que a gente vai ter um ímã. Então a teoria do molecular, né, é muito interessante para a gente conseguir entender como e por que as coisas acontecem. Uma barra de ferro normal com as linhas todas desorientadas. Uma barra de ferro imantada, ela já tem as linhas todas orientadas, as linhas todas organizadas, seguindo uma mesma direção. Então vamos lá, a gente agora acabou de ver a teoria molecular. Anteriormente a gente tinha visto a relutância magnética, o campo magnético, a densidade magnética e também ali as linhas de força magnética, correto? E agora a gente vai entrar em mais uma característica importante, que é o quê? Que é a permeabilidade magnética. Comparando com a elétrica, como eu já disse anteriormente também, que muitas coisas vão ser parecidas, comparando com a elétrica, a gente vai ter que isso daqui vai ser o oposto da nossa relutância, o oposto da nossa resistência, que no caso da elétrica seria a condutividade, entendeu?
Então, aquela condutividade, na verdade, se eu não me engano, é a condutância. Condutividade seria da resistividade. A condutância, então, vai ser o quê? Vai ser a nossa permeabilidade magnética aqui, quando a gente vai falando de magnetismo. Então, basicamente, é o oposto, né? Então, é a facilidade que certos corpos têm das passagens das linhas de força magnética. O que é interessante a gente lembrar quando a gente está falando de permeabilidade magnética? É que aqueles materiais, você lembra daqueles materiais que eram os diânios, não, como é? Os neodímios, até eu estou esquecendo. Os neodímios, você lembra daqueles materiais que eram os neodímios, que é a liga de cobalto e a liga de níquel? Então esses materiais eles vão ter uma grande permeabilidade magnética. E aí também que a gente vai ter que dividir esses materiais em três agora. Os paramagnéticos, os diamagnéticos e os ferromagnéticos. Os paramagnéticos, para a gente entender assim basicamente, são aqueles materiais que eles possuem uma imentação positiva, só que é uma imentação que ela é sempre constante. Então é uma imentação positiva e constante. Os ferromagnéticos são os materiais que possuem uma imitação positiva, mas que não é constante. E aí, dependendo do campo indutor, a gente tem uma dependência ali de um campo indutor em cima dele, ok? E a gente tem os diamagnéticos, que são materiais com imitação negativa e constante. Para dar um exemplo de cada, a gente pode pegar um exemplo de paramagnético, seria ali a prata, um exemplo de ferromagnético, a gente pode usar o níquel, e um exemplo de diamagnético, a gente tem aí os componentes da elétrica, por exemplo, o cobre ou a prata, né? A prata, eu acho que eu disse prata no primeiro, na verdade não, na verdade é platina no primeiro, perdão. Paramagnético, a platina é um bom exemplo. E aqui nos diamagnéticos, sim, o prata, o cobre, acho que até o ouro também entra nesse sentido. Esses são os diamagnéticos com imitação negativa e constante, ok? Agora nós vamos falar também dos processos de magnetização e desmagnetização de um corpo. Para magnetizar, a gente já disse, né, que a gente precisou aumentar a corrente em cima daquele corpo, né, jogando uma eletricidade muito grande ali, ou também fazendo ele entrar em contato com o corpo. E quando a gente faz isso, basicamente aquelas moléculas que estavam em desordem, a gente precisa deixar elas em ordem. Né? E essas são as formas de fazer essas moléculas ficarem em ordem. E quando eu tenho um ímã e eu quero tirar esse ímã, desmontar ele, tornar ele uma barra de aço normal, o que a gente tem que fazer? Tem que pegar aquela orientação que está toda certinha e bagunçar ela, né? Deixar ela toda torta. Então, para a gente fazer isso com essas moléculas aqui dentro, a gente tem três formas diferentes. Primeiras dela, a gente tem que aquecer aquele material até a temperatura de Curie, e aí cada material vai ter uma temperatura, por exemplo, o ferro é 470 graus Celsius, o níquel é 358 graus Celsius, e aí cada material vai ter a sua temperatura de Curie, então a gente pode ou aquecer, a gente pode pegar um ímã e bater mesmo um ímã no outro assim, seguidas vezes, que esse ímã ele também vai provocar, essa batida também vai provocar a desordem das moléculas aqui dentro. Ou a gente pode fazer o inverso, né? Para imantar a gente precisa de uma corrente aqui muito grande, dessa forma, então a gente pode fazer o contrário, a gente pode pegar uma força magnética inversa e aplicar aqui em cima, e ele também vai provocar a desordem das moléculas aqui, fazendo o material deixar de ser um ímã. Perfeitamente? Então são três formas de desordem e três formas de desmagnetização e duas formas aí de ordem, duas formas de magnetização. Fechando essa parte, é interessante a gente falar também agora, a gente vai entrar num momento muito importante aí vocês prestarem atenção, que é agora nós vamos falar sobre as grandezas magnéticas. Então a gente vai começar a envolver um pouquinho mais de cálculo agora, não vai ser simplesmente ali a teoria, né, como a gente entrou até agora, a gente só falou lá do Tesla e do Gauss, de como características e como unidades de medidas, e agora para todas aquelas características que a gente viu antes, a gente vai colocar unidade, a gente vai colocar números e algumas formas de fazer cálculo também. Então é interessante vocês prestarem um pouquinho mais de atenção, porque é aqui agora que vai ser inserida um pouco da parte mais prática aí da nossa matéria. Então, vamos lá, grandezas magnéticas, a gente já viu, mas agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Campo magnético, primeira grandeza magnética, basicamente é o espaço, né, que a força magnética ela ocupa, aquelas linhas de força magnética ocupam, como eu já disse antes,
E o que é interessante da gente saber é que essas linhas elas vão do norte para o sul, como eu já disse antes também. Do campo magnético a gente por enquanto não vai utilizar nenhuma forma nem nada do tipo. E agora a gente vai passar para a segunda parte. Quando eu tenho uma linha de força magnética saindo do polo norte e indo para o polo sul, o que eu tenho ali? Eu tenho um fluxo magnético. Então o fluxo magnético ele basicamente vai ser o quê? Vai ser o número total de linhas. Então a quantidade de linhas que eu tenho ali no meu ímã que formam o meu campo magnético, essa quantidade de linhas que vai ser ali o meu fluxo magnético. A representação desse fluxo magnético ele é medido pela letra grega Φ, e a unidade de medida dele é Weber. Eu costumo falar Weber, não sei como é que você fala do jeito que você quiser, eu falo Weber. Então pronto, eu vou sempre falar Weber. O que é interessante a gente lembrar que um Weber é como se fosse um milli. Então o Weber é igual a 10 elevado a menos 3 linhas de campo. O que significa isso? É que um Weber também pode ser igual a um Tesla dividido por metro quadrado. Perfeitamente entendido, eu tenho certeza que você conseguiu entender isso. Um Weber ele é igual a 10 menos 3 linhas de campo, que é igual também a um Tesla sobre metro quadrado. Lembrou lá atrás a gente vai usar centímetro quadrado quando a gente vai falando de densidade, e agora a gente está usando metro quadrado também. Então é interessante a gente ter essa diversificação de fórmula e conseguir entender qual que vai ser a útil ali para a gente executar os cálculos. A gente falou de campo e falou de fluxo. Agora a gente vai falar de quê? Permeabilidade. A gente acabou de falar de permeabilidade, não foi? Mas agora aprofundado. Como é que a gente vai fazer o cálculo da permeabilidade? A gente já sabe o que é permeabilidade, né? Que é a capacidade ali que alguns materiais têm de facilitar o fluxo das linhas. Então, essa permeabilidade ela é representada pela letra grega Mi, aquela mesma do micro, mas agora a gente vai tratar ela como Mi. E a unidade de medida dela é Tesla por metro dividido por ampere. Tesla vezes metro dividido por ampere. Onde a gente tem que entender que os materiais ferromagnéticos, ou seja, aqueles materiais que são também aqueles com maior condutância, são ótimos materiais em questão de permeabilidade magnética. Né? Eu já cheguei a citar isso antes. E a nossa fórmula é o quê? A gente tem um Mi, que vai ser igual ao nosso Mi reativo, que vai ser um valor tabelado, dependendo do material, vezes o nosso Mi no vácuo, que é uma constante, que é igual a 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla metro sobre ampere. Então a nossa resposta vai ser na unidade de medida Tesla metro sobre ampere. Tesla metro por ampere. Perfeitamente? A gente agora vai trabalhar um pouquinho também com indução magnética, fluxo magnético, campo magnético, permeabilidade magnética e indução magnética. E a indução magnética a gente vai lembrar da densidade magnética. É como se fosse a mesma coisa. Indução magnética, densidade magnética. Lembra disso. Só que agora a gente vai usar um cálculo um pouquinho à frente, que a gente vai calcular a densidade magnética. A gente lembra disso. Densidade magnética vai ser a indução magnética e a densidade magnética é como se fosse a mesma coisa. A indução magnética é uma fórmula um pouquinho diferente. A gente vai calcular ela agora usando a representação de letra dela sendo o beta, que é a unidade de medida dela, assim como a densidade, é o Tesla ou o Weber por metro quadrado, ou também a gente pode calcular em Gauss, né? Porque a gente pode calcular em Tesla, a gente pode calcular em Gauss.